Olá, sejam muito bem-vindos ao Culturação. E hoje nós estamos aqui com a presença do Fernando Bertani. Seja muito bem-vindo. Fernando, que é produtor cultural, musical, produtor executivo de bandas, instrumentista, desenhista também, né? É tanta qualidade, tanta habilidade artística que eu até esqueço. Alice, seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, agradeço a conversa para a gente estar conversando sobre essa área que a gente gosta tanto, né, que é a cultura e a arte. Sim, é uma alegria para a gente receber um artista tão completo, tem tantas habilidades. Quando ele foi me contando, ele foi falando, eu falei, meu Deus, é realmente um artista completo. Fernando, vamos começar pelo começo, então. Como que você começou, assim, o que foi a primeira coisa que te despertou a arte, assim, e qual foi, das habilidades que você tem hoje como artista, qual foi a primeira? Então, um pouco vem da conversa fiada, contador de causa também, não é tanta coisa, assim, a gente vai se enfiando, assim, por gostar muito da área, mas eu diria que eu comecei na área da música. Meus pais colocaram meu primeiro violão, foi muito cedo. Então, fui estudando violão, depois guitarra, aí depois eu fui para viola. Gostava muito de outros instrumentos, mas aquela coisa de adolescente vai parando, né? De a gente querer abraçar todos os instrumentos. Viola também? Viola caipira, é. Caramba, viola é um dos instrumentos mais difíceis, assim, né? Pelo menos é o que todo mundo fala. Eu sempre falo que a viola, ela é assim, ela é muito generosa. Então, quando você pega ela de primeira, ela é até mais fácil que o violão, porque ela tem uma afinação aberta, então você tocar sem apertar nada na outra mão, já sai um acorde. Só que tocar bem tocado, quando você vai avançando, ele fica bem difícil. Vai ficando, vai dificultando um pouquinho, né? Sim. E você começou com quantos anos a estudar violão? Olha, eu não me lembro direito anos assim, mas provavelmente ali com 10, 11 anos bem, e não parei mais. Assim. Bem novinho, que legal. E aí depois, a parte do desenho, que você faz gravuras, tem até um Instagram, Fernando Gravura, né? Isso. A parte dos desenhos, você estudou ou você também foi uma habilidade autodidata? Como que foi isso? Olha, a gravura, a gente se abraçou assim para se ajudar, na verdade, porque foi durante o período da pandemia, então é bem recente. Nossa! E foi por uma admiração, um gosto que eu tinha muito, admirava demais artistas, os estilo gravuristas nordestinos, e gostava muito, por eu ser da área da música, eu gostava muito de capas de álbum que tinha essa linguagem. E aí que eu fui buscar, assim, naquele momento em que todo mundo passou esses desafios e tal, aquela coisa isolado, não, tem que pensar. Também muitas dificuldades com a própria música, né? Não tinha muito o que fazer. Eu fui buscar algo manual mesmo, terapêutico, assim, que fosse lento, que esvaziasse um pouco a mente. E aí que eu comecei. E daí não parei mais, foi assim naquela de dar um presente para minha irmã, de repente eu postei, daí fui postando e todo mundo gostando, incentivando. Aí já comecei vendendo e fazendo sempre por demanda, assim, né? Sim. Aí comecei um caminho legal, assim, de fazer. Já fiz alguns trabalhos bem legais, assim, que participar de exposição, né? Que joia. Tive a alegria de fazer a ilustração do FUC, né? E aí ela virou meio que a identidade do FUC, fiz ela de maneira física, depois que a gente digitalizou, né? Sim. Então... E você também faz gravuras continuou depois fazendo para os álbuns, capa de álbum de bandas, né? Sim, eu tive alegria agora e foi pela primeira vez, né? Foi a primeira vez que eu fiz a capa do álbum da Mambaia, né? Que joia. Que é a banda que eu participo. Sim. E é o primeiro álbum e peguei esse desafio. E tirou de letra, né? Gostei Depois muito a de gente fazer. pode colocar até, inclusive, alguns desenhos, algumas gravuras nem sei se é o correto falar desenho também ou não. Pode falar desenho, sim. Algumas gravuras, né, do Fernando, porque realmente é um trabalho muito bonito. Estava olhando lá no Instagram, tem várias coisas, desde coisas mais modernas, quanto desenhos mais clássicos. Eu até vi aquele monge de São João de Maria, né, que é muito conhecido no Paraná, bem tradicional também. Eu achei muito, muito interessante, porque
é bem eclético, assim. É a gravura, mas você desenha vários estilos, desde algo mais moderno até algo mais clássico, até algo... Achei muito legal isso, que é bem diversificado e todas elas ficam muito bonitas. Obrigado. Legal. Foi uma busca bem nesse caminho. Assim, comecei com o que eu chamei de retrato 3x4 de animais, buscando esse olhar do animal. E daí eu fui para algumas paisagens. Daí o monge João Maria, assim, ele é bem presente, porque eu gosto muito da cultura regional também. E aí depois eu fui buscando outros traços, né? Outras linguagens da gravura. Joia. E a gravura, você citou os desenhos nordestinos, né? É similar ao cordel, que eu não sei muito bem a diferença, assim, ou o cordel usa da gravura também? Como que é essa... É meio que na linguagem do hip hop, ela é diversa. O cordel ele se utiliza, né? Ele nasce da escrita, né? Mas ele se utiliza de outras linguagens, né? Entendi. E daí na cultura nordestina você tem muito forte dentro, principalmente do movimento armorial, na música, depois a escrita, né, que é a poesia, e a gravura ela veio muito junto com a divulgação da escrita desses cordéis, de uma forma muito específica de escrever, com estruturas muito próximo. São poesias, né? São poemas. A gravura como um todo no mundo foi sendo deixado de lado com as novas tecnologias de impressão e ela ficou na mão da cultura popular, que ainda manteve aquilo e transformou uma coisa mais técnica de impressão, né? Transformou isso em arte. E daí o encanto de você buscar a textura, buscar a identidade da xilogravura, que não parou mais, né? Daí tem outros movimentos no Brasil também que vieram para fortalecer ainda mais a gravura. Que legal, e espero que cada vez mais, né? Porque é realmente muito rico. E entrando agora um pouquinho mais na parte da música, me conta como que você começou a compor. Você compõe também, né? Sim. Você começou faz pouco tempo? A gente estava falando antes da entrevista começar, antes de pandemia ou depois de pandemia? Porque agora a gente divide assim, né? Como que surgiu isso? Isso eu paro para pensar e daí demoro até para entender que me parece que publicamente eu fui o primeiro compositor do que realmente trabalhar executando música, né? Que hoje a gente trabalha em projetos, trabalha em barzinho, trabalha em qualquer tipo de apresentação, a gente faz freelance também, então essa é uma frente importante, né? Para a gente da área da música. É interessante, né? Porque eu vejo assim que muitos músicos começam como compositores e principalmente até mesmo músicos famosos, né? Que a gente vê assim que ficaram anos só compondo e daí de repente em algum momento estouraram daí depois como cantores. Então acho que isso é bem comum, né? Pelo que a gente observa no meio da música. Sim, é bem comum e na verdade é um privilégio, né? Porque muitas vezes a gente acaba caindo no movimento. Conheço muita gente que às vezes trabalha executando, fazendo cover, né? A parte mais executiva da música, que também compõe, mas não consegue tempo, não consegue caminhos, né, para apresentar a composição. E eu lembro que minha primeira apresentação foi em 2007, num FUC. Eu com alguns amigos escrevi uma música lá, montei uma banda e quando eu vi eu estava lá no palco, eu falei, minha nossa, o que eu estou fazendo aqui? Tudo muito novo, assim, aquela coisa. Depois de 2003 também tive outra música. Daí eu fui, a partir daí, já sempre meio que buscando caminhos para organizar a banda para a composição, né? Que legal, que joia. Muito legal isso. E você, no FUC, você participou com a Mambá ou você tem participado com outras bandas também? Que além de compor, você também já tem atuado agora, né? Mas... No FUC eu participei a primeira vez com uma banda que existiu um tempo muito curto, né? Que a gente era coisa de adolescente quase. Era que a gente chamava de José Migueles, assim, e depois... Nossa, é um nome bem legal, um nome bem criativo. E aí, depois foi uma autoral mesmo, né? Que eu só escrevi para uma amiga minha cantora. E depois... Depois que vieram as bandas. Esse processo, assim... A Tiriva Instrumental tem
composições. No FUC também teve uma música que a Chave de Mandril apresentou, que era uma música minha, dei para eles, aí eu falei, se virem aí, se for útil para vocês. Eles foram lá e inscreveram no FUC, entraram e chamaram eu para tocar junto. Tem algumas outras músicas também que eu sempre, um grande amigo meu, o Rômulo, sempre mando para ele, falo, se for útil para vocês aí. E daí, assim, mais de maneira organizada, a Tiriva Instrumental, que já tem um álbum lançado, né? Um álbum lançado em 2020, o álbum Ovo, e agora a da Mambaia, né? O álbum da Mambaia. E você tem comercializado essas canções, ou você tem... Assim, porque a gente, quando começa na arte, né, a gente faz muita coisa assim... sem cobrar, sem, né, pela paixão, pelo amor, né? O artista é muito isso. Depois ele começa a ver que tem que pagar boleto. Exato. Eu queria entender, você tem comercializado também essas canções, ou você tem cedido para as bandas e visto o que vai dar, e, enfim? As músicas que eu falei que eu cedi são cedidas mesmo, né? São presentes. Que é amizade, presente. Sim, entendi. Exatamente. Agora, as músicas dos dois projetos que ainda existem, né, que é a Tiriva Instrumental e da Mambaia, que eles estão rodando, vão rodar projetos, inclusive, esse ano, as duas bandas, né? Aí não que elas são comercializadas, mas elas fazem parte desse movimento de composição, para rodar projetos, para se apresentar em festivais, né? Sim. Então, assim que elas acabam fortalecendo esse movimento, né, de produção musical. Entendi. Fernando, já começou a falar, entrou no assunto do Mambaia, eu acho que a gente poderia assistir um trechinho, o que você acha? Vamos lá? Num trechinho de algum show de vocês, de alguma música, pode ser? Sim, com prazer. Então vamos lá.
Parabéns, muito lindo o trabalho de vocês. Realmente a gente percebe que é algo que é, ao mesmo tempo, tradicional, mas, ao mesmo tempo, também é moderno, é muito bonito. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante. E, com certeza, assim que vocês lançarem um videoclipe, a gente vai exibir aqui. Vale muito a pena. Fala para nós especificamente desse projeto que a gente assistiu agora. Como que foi o processo, enfim. Legal esse show aí, ele fez parte de um projeto que foi onde a banda nasceu, na verdade. Inclusive, aqui a gente sempre ressaltar a importância da política pública de cultura, porque alguns projetos eles acabam tendo alguns projetos e alguns grupos sociais, algumas temáticas, eles acabam tendo maior dificuldade, né, para produção e circulação de maneira independente. Sim. Então, a importância para a diversificação e fortalecer alguns caminhos e algumas temáticas que precisam ser trabalhadas, né, é que possibilitam que, por exemplo, uma banda como essa, que são 8 integrantes, bastante gente envolvida, é difícil, né, acaba sendo uma produção assim nos valores de maneira cara, né, em valores de recurso, né, monetário, mas que pode estar entregando uma perspectiva diferente, pelo menos, né? Então, esse projeto ele foi via Promific, né, que é uma política de incentivo cultural municipal, e aí o projeto se chamava Mambaia Améfrica Groove. Ele surgiu, a proposta dele foi circulação de shows e a própria produção do show. Então, se produzia o show e circulava ele. E foi muito bonito, porque foi toda uma produção das composições que estavam só no papel, né, escritas. Aí você tem participação de pessoas que, né, compõem a banda. Eu peguei temas que eu escrevi durante a pandemia também, esse momento isolado, né? E aí um amigo meu, um grande amigo meu, o Tunico, que é um saxofonista da banda, ele fez o arranjo dos naipes e todos os demais foram participando dos arranjos em cada instrumento. E aí a gente produziu bastante ensaio e tal, e a gente circulou. E esse show foi lá no Sesc Saudade, né? Sim. Foi um dos últimos, assim, quando a gente já estava bem preparado para entregar, e foi um show bem enérgico, mas intimista, onde a gente pôde contar a história de cada música, assim. Então foi bem legal esse processo. É muito especial, né, quando você consegue, e traz uma tranquilidade, né? Eu vejo que ter esses recursos, ainda bem que agora a gente tem algumas leis de incentivo, e também o município tem seus próprios editais também com verbas do município, né? Mas é muito bom quando a gente vê que o artista tem essa tranquilidade para poder trabalhar. Porque, claro, o artista ele faz um ótimo trabalho, independente de ter recurso ou não. Mas se ele tem recurso, alivia, e aí o trabalho fica ainda melhor. Porque você consegue ter... Às vezes, você não precisa abdicar do tempo. Por exemplo, eu vou deixar de tocar num barzinho aqui, porque agora eu tenho tempo e recurso para eu poder me dedicar aqui nesse trabalho que é da minha banda. Né, então, isso eu acho que traz uma tranquilidade e aumenta muito mais a qualidade do trabalho do artista, assim, também, né? Então, com certeza, as leis são essenciais, assim, para a gente poder fazer arte, né, aqui no Brasil. E eu queria saber como que vocês começaram. Você é produtor da Mambaia, você é guitarrista, produtor e compositor, né? E ainda faz a gravura do álbum. Como que surgiu a banda, assim, o início de vocês? Ele surgiu justamente com o projeto. Então, quando a gente conseguiu a aprovação do projeto, como você bem colocou, né, ele facilita muito o caminho de algumas produções, mas no nosso caso eu diria que seria bem difícil de existir, porque a gente tem que ter muitas horas de ensaio para pegar uma música que está escrita, ninguém tem muita noção do que vai acontecer, juntar 8 pessoas e fazer acontecer 11 músicas no caso, né? Que o álbum tem 10 músicas, mas a gente já tem um single lançado, né, um single lançado antes do álbum. Então, não tinha nem recursos assim para se encontrar tantas vezes, né? Exatamente. Para ter esse processo de produção. Então, ele surgiu com o projeto, né? E a partir desse projeto que a gente sempre conversava entre, né, a banda e
falando, tomara que a gente Conseguiu consiga, dar um né, start de fato. dar continuidade a esse projeto, né? E aí a gente conseguiu outros projetos também, alguns festivais, alguns shows, né? Alguns editais, já tocamos em alguns festivais em Curitiba, tocamos também em Morretes. A gente participou em 2 edições do Sexta e Seis, então são projetos que a gente consegue se inserindo, porque não é uma banda de ficar tocando em espaços porque acaba sendo muito muito cara. Embora a gente já fez algumas produções independentes também, o próprio álbum, né, na verdade, a gente foi uma produção independente do grupo ali, a gente fez alguns shows, pegou toda o valor arrecadado, então retirando, né, pegamos o cachê de cada musicista ali para auxiliar na produção do álbum, no processo de captação, de mixagem e tudo mais, né? E também de lançamento. Entendi. E você produz, você que escreve os projetos, né? Escreve nos editais, faz essa parte também de produção cultural e executiva, né? Sim, eu trabalho grupo. com produção musical nesse sentido da parte administrativa, executiva, organizando, mapeando editais e possibilidades, né? Que nem agora a gente já está, por exemplo, tentando submeter para financiamento do 2º álbum, né, da Mambaia, por conta da dificuldade, exatamente já buscando os caminhos, né? E outros projetos de outras, que nem a gente tem da Tiriva Instrumental, que a gente vai rodar pelo Profice em 7 cidades do Paraná, um show Latitudes Latinas, que é bem interessante. Do Profice de 2022 também? Isso, tudo lá agora que a gente vai executar. Tem um projeto bem interessante que é o Afro Latinitudes, que é basicamente, e que vai ter um show em breve aqui em Ponta Grossa também, que é basicamente a Mambaia com o Rômulo André, que é o vocalista da Chave de Mandril. Sim, que legal. Que a gente sentou, conversou e ele trouxe toda a bagagem dele, né, para organizar um show, montar um show diferente, esse encontro da banda e ele, né, com uma temática bem interessante. Tem também o duo Brasilitudes, que é um duo meu, que é violão 7 cordas e sax, eu e o Anthony Felipe, né, que eu acabo sempre chamando de Tunico, porque é Tunico mesmo. E esse é federal daí, né, a Lei Rouanet. O Afro-Latinitudes também é o Profice. Que bacana. E por aí vai. Que joia. É muita coisa, né? E você tá em várias bandas e você ainda toca também em barzinho aqui em Ponta Grossa, né? Sim, todo final de semana, como que é? Esse é de vez em quando, só quando surge. Estava tocando agora nesse último final de semana. Mas sempre que surge, é sempre bom para ir complementando a renda e tal. E queria poder também estar fazendo outras produções para outras pessoas, mas até agora nem tempo tem sobrado. Então a gente acaba meio que circulando em torno da produção daquilo que a gente mesmo está envolvido, né? Dos projetos das pessoas que você conhece mais, assim, né? Sim. E você citou o Rômulo da Chave de Mandril. Eu queria saber quem são os outros, o nome de cada um e o que cada um faz na Mandaia. Legal. A gente tem uma formação da banda, para alguns já é mais familiar, para outros falam, nossa, que diferente, que formação diferente, mas ela vem inspirada num movimento muito importante que a gente tem na música, numa escala mundial, que foi o Afrobeat, que surgiu na Nigéria, a partir de Fela Kuti e outros integrantes, protagonistas. E aí no Brasil também teve uma adesão muito boa, né, trazendo outros sotaques, que é basicamente você ter um naipe, né, não muito grande de sopro, e a formação básica mais clássica que a gente conhece, né, que tem nas bandas de jazz. Sopro, o que vocês têm? Daí de sopro, nossa formação da Mambaia é a seguinte, a gente tem 3 sopros, né, que é o sax barítono, que é o Nicolas Salazar. Ele faz o tão conhecido Nicolas Salazar, ele faz o sax barítono e flauta transversal. Daí o Anthony faz o sax tenor, o Fábio de Souza faz ele está no trompete, flugelhorn. E aí a gente tem as outras formações, que é bateria, o Eric Santana, o Bernardo Ritchio, que gravou a percussão, a parte da percussão,
Eu na guitarra, Aline Garabelli no teclado, Felipe Oliveira no baixo. Eu acredito que isso, foram 8, né? Acho que sim. A Eu gente me acaba perdi se perdendo. Eu faço isso em show. Eu apresento a galera, de repente eles olham para mim, esqueceu. Um esquecido. Mas muito legal a configuração da banda e eu espero que a gente consiga exibir, trazer vocês, e eu espero que em algum momento vocês consigam mais recursos, até mesmo para poder fazer um videoclipe, né? Seria muito bacana, né? Sim, a gente queria muito fazer. Aí antes, estava lembrando aqui, fazer justiça, a gente tem um nono elemento que a gente brinca, mas ele é integrante, ele toca junto com a gente, só que do outro lado do palco, que é o Vinícius, né? O Luiz Vinícius, o Vina do estúdio Piralinda. Sim. E ele fez parte de todo o processo, desde o primeiro projeto, ele que captou, ele que fez a mixagem. A parte mais e está sempre com a gente no show ali. Sim, ele equilibrando meio que o som. Na parte da produção sonora, de fato, faz assim, a né? produção E tudo mais, e que legal. técnico de som, exato. Que bacana. Vocês gravaram com ele, então, daí? Sim, foi lá no joia. estúdio, todas as faixas e todos os instrumentos foram captados lá. Que bacana. E foi muito longo o processo. Importante lembrar que a gente começou no início do ano passado. Então foi um processo, assim, de cada etapa sempre um desafio. Sim, que bacana, muito legal, muito bom. O trabalho de vocês é impecável. E, Fernando, me conta, você comentou que você não tem tanto tempo assim, né? Mas que você gostaria de até trabalhar mais a produção executiva com outras bandas, assim. O que você pode falar sobre isso? Porque eu acho que isso é muito legal. Eu também escrevo projetos, mas eu fico mais na área de teatro, audiovisual, assim, né? E você já na parte de música. Eu acho que é interessante você falar um pouquinho disso, porque aqui em Ponta Grossa tem muitos músicos. Eu acho que... Não sei, posso estar enganada, mas eu acho que de artistas em Ponta Grossa, acho que o que mais tem é na área da música. A gente tem o conservatório, que tem a banda lira, tem a EPG, enfim, tem os músicos que são autodidatas ou que estudam, tem escolas aqui de música de diversos estilos, e a música é algo que acompanha a gente desde sempre, né? Eu vejo que muitos artistas não escrevem, não lançam uma música, não lançam um álbum, não gravam, pela falta de recurso, né? E às vezes nem sabem desses editais, dessas possibilidades, né? O que você poderia dizer assim para essa galera que é música, que tem vontade de participar de edital, enfim, o que você pode dizer? Você que já ganhou alguns editais, porque Profícia é um edital difícil, Lei Rouanet é difícil, né? Então você ganhou editais assim que são de relevância, editais complexos assim até. O que você pode dar de dica para essa galera, ou até mesmo vender teu peixe para quem quiser, de repente, escrever um projeto com você? É muito... Na área da música, assim, realmente é uma das mais numerosas mesmo. É o mercado da música, né? Ele é muito forte. Gigante. Ele tem sido não tão igualitário, mas muito rentável, inclusive, é muito grande, movimenta muitas pessoas. A gente não faz ideia do que movimenta, não são só músicos, musicistas, né? Sim. Mas é muita coisa em volta. E historicamente, em Ponta Grossa, realmente se teve, né, um maior cuidado, e a última gestão ela deu uma diversificada, e a importância também dessa diversificação, até mesmo para fortalecer, né, outras linguagens que a música mesmo precisa, e ela participa. Exatamente, né? Sim. Agora, na questão de produção, é complicado, né? Porque isso acaba sempre sendo, eu vejo, assim, um ponto de partida, ele tem que ser feito de maneira organizada, e um olhar bastante cidadão. Existem pessoas que têm maior formação e as que têm menos formação. Tem mais acesso as informações, e outros que vão ter naturalmente pela posição que ela está maior. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ter uma formação que para mim me facilitava escrever, o fato de escrever. Eu tive um período da vida que era professor, fui professor de geografia e tal, e me facilitava. Você é formado em geografia também? Sim, daí trazia, por exemplo, as propostas vinham muito em torno da própria
universo da geografia, juntando com etnomusicologia, e tudo isso se encontra. Então, para mim, já era uma coisa... E eu via que tem gente que, né, sabe fazer aquilo que sabe fazer, que é tocar ou compor, mas na hora de escrever e sentar, ela tem dificuldade. O que a gente tem que lutar, e isso é via políticas públicas mesmo, é sempre, por isso a importância dos encontros, das conferências municipais de cultura, para a gente cada vez mais diversificar esse público, e a diversificação ela exige que tenha maior a equidade nesse acesso, a formação, né? Então, produzir espaços de interação e troca de conhecimentos, você encurtar as distâncias, as proximidades entre aquele que pode estar ajudando, bastante oficina para facilitar, Sim. né? Porque quem às vezes tem uma ideia, por exemplo, de uma cultura mais periférica, ele vai ter maior dificuldade de ter aqueles que vão auxiliar. Às vezes até um produtor que queira olhar para ele e falar, não, eu vou escrever o teu projeto, vai falar, não, eu estou sem tempo. Mas está sem tempo para você, que às vezes tem um caminho mais longo. Então, eu sou bastante crítico assim, nessa parte, por isso que eu gosto de sempre trazer nesse ambiente o debate, porque eu sei das temáticas e das pessoas com que eu convivo e da onde a gente vem, as dificuldades que a gente passa, né? Então a gente não pode cair sempre numa lógica só de mercado, né? Entre o profissional e tendo acesso, mas quem tem essas dificuldades, mas assim muita coisa tem caminhado, sabe? A gente tem que olhar para tem muita coisa sendo feita. Devagarzinho a gente vai tendo alguns que daí a gente ficaria mais um programa aqui falando dos caminhos e das atividades que já foram sendo feitas, mas a cobrança tem que ser contínua. E para o músico é sempre trocar ideia, buscar. A gente precisa se organizar de maneira coletiva, sobretudo. Então, são os coletivos que fazem a gente se fortalecer, dividir tarefa, saber que, às vezes, um é melhor para fazer a parte mais executiva, mas o outro vai escrever melhor, então junta contatos, né? Mesmo que traga alguém de fora, mas fala, vamos fazer, já está pronto aqui, vamos facilitar a tua caminhada, a gente só não sabe a parte mais assim da escrita mesmo, os formatos e tal, mas a gente pode falar tudo. Esses encontros de linguagem que são fundamentais. Por exemplo, que eu sempre dou o exemplo, né, dos debates a nível federal, né? Alguns editais foram... a luta foi para que se fosse até em formato oral, que as pessoas, como assim na parte da arte, que a gente exalta tanto, né, as bases populares de algumas artes, de algumas linguagens, como assim, daí na hora dela conseguir recurso, ela tem que ser uma exímia escritora. Ela pode apresentar de maneira oral, ela vai fazer uma entrevista e vai contar, e ela vai ter muita... Inclusive é uma linguagem, uma tecnologia, a oralidade é uma tecnologia muito antiguíssima, ancestral, e eu diria assim, mais avançado do que a própria escrita, no sentido de agregar e juntar as pessoas e fortalecer identidades e tudo mais. Sem sombra de dúvida. É bem interessante isso que você colocou. Com certeza. Eu espero também que cada vez mais os artistas consigam, né, buscar ferramentas e buscar informação. Porque eu entendo que há uma dificuldade na escrita dos projetos e tudo mais, mas às vezes o artista às vezes não está chegando nele a informação, às vezes até porque ele nem sabe que existe possibilidades assim. Tem artistas que hoje já estão, né, mais ligados a isso, mas eu ainda converso. Eu tenho amigos meus, por exemplo, que são músicos, que nem ficam sabendo assim dessas coisas. Eu falo, viu, tem tal edital, tem tal coisa. Então, com certeza, a informação ajudaria muito. E, com certeza, essa questão da oralidade é algo muito interessante também. Bom, a gente está chegando ao final aqui. Para finalizar, eu queria que você só me falasse brevemente sobre o projeto Satélite, porque você está no projeto Satélite também aqui, né, em Ponta Grossa. Daí a gente fechar com chave de ouro, porque eu sei que esse projeto é um projeto lindo também e está dando muito resultado aqui na cidade. Legal. Eu participei do início dele, né, que iniciou no segundo semestre do ano passado, 2024. Daí agora continua 2025, a gente está ajeitando, organizando ainda as oficinas, mas ele é um projeto que tem muito a oferecer, assim.
no início sempre é muito desafiador, né? E a gente, nessa área, a gente aprende na prática. E muitas vezes em teste, né? Em contato com a comunidade, né? E nesse Então, você trabalha percussão, né? É isso? Ano passado eu trabalhei com 3 oficinas, que foi de gravura, que é Sim, ensinando que legal. gravura, a linguagem da gravura. Só que esse foi temporário, porque gravura tem muito material, ele acaba sendo caro, assim. Então teria que ter um espacinho legal, assim, com a tinta, a própria madeira, né, para ficar comprando, assim. Daí foi violão popular, em diferentes espaços, né? Trabalhei no Céu das Artes, nos CRAS, diferentes CRAS de diferentes vilas e também no Centro de Cultura, né? E de percussão. O de percussão foi meio que um início, assim, um laboratório de estudo junto, assim, porque faz parte do meu processo de composição pesquisar muito ritmos de matriz afro-brasileira, né? Sim. Então, é nesse sentido que daí eu coloquei, e se tudo der certo vai continuar agora esse ano também, que é de percussão e ritmos afro-brasileiros. Que joia! E espero que dê tudo certo e que seja, com certeza, né? Vai ser um sucesso. Fernando, a gente está chegando ao final. Foi uma conversa muito boa. É muito legal conversar com artistas que são de outras áreas, né? Eu que sou mais do teatro, do audiovisual, assim, estudei música também, mas não é algo que eu atuo, né? Então é muito legal conversar com artistas que têm uma abrangência tão grande assim de habilidade, de talento. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes e esperamos exibir mais vezes os teus trabalhos, das bandas que você está também. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, foi muito boa a conversa mesmo, fiquei muito feliz com essa conversa e esse espaço. Que bom, e volte sempre. Obrigado. E não esqueça, Culturação, sua melhor opção.